Exercício 1. No exercício 1, pessoal, então pede para calcular a área da região delimitada pela cicloide, dada por γ1 de t igual a t menos seno t, 1 menos cosseno t, com t entre 0 e π sobre 2, e o segmento de reta da forma γ2, né, t0, onde t varia de 0 a 2π. Então ambas as curvas elas são descritas aqui em azul. Então γ2, olha só, γ2 para t igual a 0, ela se inicia aqui no 0, 0. E para t igual a 2π, ela termina aqui em 2π,0. Então é esse eixo aqui, ó, semi-eixo, esse segmento aqui no eixo x. Esse é o γ2. Então o γ2 está nesse sentido. Agora o γ1, para t igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter 0 menos seno de 0, que é 0, 1 menos cosseno de 0, que é 1, 1 menos 1, 0. Então vai dar 0, 0. Então, a γ1 ela começa aqui e depois para t igual a π sobre 2 vai ficar 2π, vai ficar 2π menos seno de 2π, que é 0. Então fica 2π na primeira coordenada. 1 menos cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1. 1 menos 1, 0. Então vai ficar 2π, 0. Esse aqui. Então ela começa aqui e termina aqui. Então o γ1 também tem o mesmo sentido, né? Mas na hora de calcular, aplicando o teorema de Green, a gente sabe que a área da região, vamos chamar de D essa região aqui do interior. A área dessa região D, ela é dada pela integral sobre D de x dy, né? Na verdade, dx dy. Então a área vai ser essa integral, né? Integral dupla de 1 dx dy, né? Que pode ser vista pelo teorema de Green como sendo a integral sobre a curva γ, que descreve a fronteira da minha região D no sentido positivo, de x dy, né? É isso que a gente viu. Mas quanto que é essa curva, né? Então essa curva γ, eu tenho que percorrer a fronteira da minha região de tal forma que a região sempre fique à esquerda. Então eu estou percorrendo aqui e sempre a região à esquerda. Então quando eu estiver no γ2, que direção que eu vou? Direção de 0 a 2π ou de 2π a 0? Se eu for de 2π a 0, eu vou estar nessa direção. E eu caminhando nessa direção, caminhando aqui nessa direção, a região D estaria à direita e não à esquerda. Então eu tenho que caminhar nessa direção. Nessa direção, então eu tenho a região D à esquerda. Beleza, então γ2 é só seguir o sentido dele. E γ1? γ1, se eu seguir o sentido dele, ó, que é curvando aqui por cima, a região D vai estar à direita, né? Então, para estar à esquerda, eu teria que ir aqui de 2π a 0, né? Então, eu estaria à esquerda. Então, quem é essa curva γ? A curva γ, ela vai ser a curva γ2, né? Menos a curva γ1, né? Na verdade, γ1 no sentido contrário, né? Na questão do sentido, né? Então ela vai ser a união das duas curvas, né? Só que γ2 no próprio sentido e γ1 no sentido oposto, né? Então ele vem daqui para cá e depois volta daqui para lá, fechando a curva. Tá? Então isso aqui é integral da curva fechada. Então integral fechada, primeiro sobre γ2, né? Da função x dy. E como é sinal contrário, né, é a orientação contrária agora do γ1, então menos a integral sobre γ1 de x dy, certo? Então eu peguei e separei a curva γ em duas partes, né, a parte do γ2 e a parte do γ1. Como a orientação é contrária do γ1, por isso eu coloquei um menos aqui na frente. Bom, então vai ser a integral de 0 até 2π, né? Então daqui em γ2, menos o γ1. Em γ1 a gente tem intervalo então de 0 até 2π. Do campo aplicado na curva, então a curva γ1 é exatamente essa, né? Então a primeira coordenada é t menos seno t. Então isso vai ficar a primeira coordenada 0 do campo, a segunda coordenada t menos seno t. Vezes o vetor tangente, né? O vetor tangente vai ser 1 menos derivada do seno, cosseno. E a derivada aqui, derivada de 1 é 0, derivada de menos cosseno é seno, dt. Então isso vai ficar a integral, bom, olha só, 0 vezes 1, 0, t vezes 0, 0. Então essa integral aqui vai
zerar, certo? Então vai ficar só com aquela lá. Então menos a integral de 0 até 2π de 0 vezes 1 menos cosseno de t vai para 0, t menos, então vai ficar t menos seno t vezes seno t dt. Então isso aqui é menos a integral de 0 até 2π de t seno t, né, vamos fazendo a distributiva aqui, menos seno ao quadrado de t dt. Bom, o seno ao quadrado de t dt eu posso então trocar da seguinte maneira, ó, seno ao quadrado de t é igual a quanto? Isso aqui eu vou usar a fórmula do cosseno de 2t. Cosseno de 2t é cosseno de t mais t, cosseno da soma. Então é cosseno de t vezes então cosseno da soma é cossa A, cossa B, troca sinal sem saber, né? Cossa A, cossa B, mais A e B é t, então é cosseno quadrado, troca sinal, é a soma, passa a ser subtração, de seno ao quadrado de t. Então esse aqui é o nosso cosseno de 2t, certo? Então olha só, o cosseno quadrado eu posso trocar por 1 menos seno quadrado, né? Então vai ficar 1 menos seno quadrado, pela relação fundamental, menos seno quadrado. Então vai ficar duas parcelas de seno ao quadrado de t. Ok? Então isolando o seno quadrado aqui, a gente vai obter que seno quadrado é igual a 1, né? Passa os dois seno quadrado para o lado de cá, o cosseno de 2t para o outro lado, então vai ficar cosseno de 2t, tudo dividido por 2. Bom, então temos aqui a integral, né? Menos a integral de 0 até 2π de t seno de t menos seno quadrado de t dt. Bom, mas seno quadrado de t eu posso reescrever ele dessa maneira aqui, ó. Então eu consigo então separar essa integral que a gente tem, então em menos a integral de 0 até 2π de t seno t, menos com menos mais a integral de 0 até 2π de seno ao quadrado, né? Mas seno ao quadrado eu vou trocar por 1 menos cosseno de 2t sobre 2 dt. Então fazendo os cálculos ali, né? Então usando a integral por partes aqui e aqui, a gente obtém então que a primitiva de t seno t é menos t cosseno t mais seno t. Então essa primitiva de 0 a 2π. E a primitiva de 1 menos cosseno de 2t sobre 2 vai ficar meio t menos seno de 2t sobre 2. Certo? Então é só calcular entre 0 e 2π. Então avaliando agora em 2π aqui, a gente vai ter que seno de 2π é 0, cosseno de 2π é 1, então vai ficar menos com menos mais 2π. Avaliando no 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, só que aqui eu tenho multiplicando por 0, então vai zerar. Depois aqui, avaliado em 2π, então 2π sobre 2 vai ficar então mais π. Seno de 2 vezes 2π, 2 vezes 2π dá 4π, que é 2 voltas, né? Então vai dar 0 aqui, 0 aqui, aqui vai ficar então... vai ficar o π, né, que a gente já teve, aqui vai ficar 0, substituindo t igual a 0, aqui 0, aqui 0 também, obtendo então 2π mais π, que é 3π.